Meu nome é Wendel Lima, sou produtor rural, né? Tenho uma produção aqui em Lagoa Seca, no município próximo a Campina Grande, que eu produzo galinha caipira, né, para produção de ovos. Sou zootecnista e estou como coordenador do arranjo produtivo da avicultura caipira da Paraíba e também da criado, melhor dizendo, polo da avicultura caipira da Borborema, que esse polo ele é vinculado à Rota da Avicultura Caipira, que por sua vez também é vinculado ao programa Rotas da Integração Nacional do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que visa fortalecer essas cadeias produtivas que têm atuação em mais de um estado. E a avicultura caipira é uma delas, que foi criada agora recentemente, no final de 2023, essa rota, que se somou às outras 11 rotas, e hoje formam 13, porque assim como foi criada da avicultura caipira, também foi a da mandiocultura. Então, a gente está nessa luta aí em prol da avicultura caipira para que ela seja cada vez mais vista. Então, Wendel, quando que começou essa vontade? Como que foi essa iniciativa? Como que começou tudo isso? Começou da seguinte forma, né? A gente procurando uma atividade, né, de renda complementar para os produtores, né? E se procurou encontrar uma avicultura, não aquela avicultura de grande escala, mas de uma pequena escala, né, que começou a ser chamada de avicultura alternativa, que ela tinha dois viés, né, para esse nome alternativo. Um era alternativa ao sistema industrial que predomina aqui no país, né, com todos os louvores que ele tem para alimentar a população com uma proteína de qualidade e a baixo custo, né, e hoje o Brasil é um dos maiores exportadores, se não me engano é o maior exportador de frango do mundo, né, isso contribui muito para o desenvolvimento econômico do nosso país, né? E a outra alternativa era uma alternativa de renda. Então, a alternativa de renda para essas pessoas, que com o passar do tempo, o pessoal foi se profissionalizando e essa alternativa se tornou uma das rendas principais nessas atividades. E isso, nossa cooperativa, que vem desde 2009, que era uma associação antes, depois transformou em cooperativa, né, e através do PAA começaram a comercializar o frango, não era nem o ovo nessa época, pouca gente trabalhava com ovo, era o frango caipira. Aí com essa compra pública começou a estimular a produção desses produtores, porque ele já fazia os projetos, já tinha a venda certa, só bastava produzir para entregar e receber esse dinheiro. Então isso fazia a economia circular, principalmente nessas pequenas propriedades que esses produtores detentores, né, de DAP naquela época, que hoje se chama CAF. E foi crescendo, né? E foi que a gente percebeu, né? Depois da constituição da cooperativa, a gente está quase 20 anos, né? Desde a criação da associação, até transformou em condomínio, até cooperativa hoje. E a gente vê uma dificuldade muito grande de informação. Inclusive, como tem uma ração diferenciada, que não pode ir a algum certo tipo de promotor de crescimento, como antibióticos de forma profilática, antidiostáticos, né? Não pode ir na ração também a questão de produtos de origem animal, né? Os pigmentantes não pode ser de sintético, tem que ser de origem natural. Então ele tem toda uma questão alimentar diferente, mas também uma forma de criar diferente, que as galinhas são livres de gaiola, né, que ela fica dentro do galpão e com acesso a uma área externa, com áreas delimitadas, né, por exemplo, para a galinha no mínimo de 7 a 8 aves por metro quadrado, na área de piquete é uma galinha por meio metro quadrado, quer dizer, 2 por metro quadrado na área de piquete. Então tem toda uma diferenciação do sistema caipira para o sistema industrial. E a gente começou a ter dificuldade para a gente encontrar os produtos, os núcleos, os concentrados, os constituintes da ração, que a gente pudesse atender a legislação e vender esse produto realmente caipira. Que as grandes empresas não tinham interesse para esse nicho de mercado tão pequeno, queria atender as grandes empresas da avicultura industrial. Mas a gente conseguiu convencer alguns fornecedores, e esses fornecedores, junto com os nossos técnicos, desenvolveram núcleos específicos para a avicultura caipira. E hoje a gente não só tem uma empresa, tem várias empresas hoje já trabalhando nessa linha, porque se tornou não só por conta daquela época ser uma alternativa, algo novo, um nicho de mercado, mas hoje a sociedade pede por produtos mais naturais possíveis, né? Então, por essa demanda de mercado, as empresas começaram a ver. Mas a gente tinha outra questão que não nos atendia, que era as informações. Você chegar para um estado, um órgão de governo,
para pedir algum projeto para a avicultura, como a gente é cooperativa, a gente vai muito atrás de fomento, de políticas públicas. Ele chegava e perguntava, me diga quantos produtores tem, quantas aves são criadas, quanto gera de recurso, quantas pessoas emprega e etc e tal. E quando a gente vai buscar nos órgãos de estatísticas, né, dos governos, tanto o IBGE como também os órgãos de Estado, dos órgãos de assistência técnica, etc., e não havia dados da avicultura caipira. Os dados são globais e que pega mais a avicultura industrial. Então a gente tinha essa dificuldade. E no final das contas, você tinha avicultura caipira em todo o país, em todos os municípios, porque já está na tradição e na cultura das pessoas do campo, criar aves, né, e principalmente as mulheres, que é quem toma conta dessa criação, né, e não tinha informação. Então a gente começou a se juntar, organizar o arranjo produtivo da avicultura caipira da Paraíba. Eu acho que desde o ano de 2019, 2020, alguma coisa, a gente começou a se organizar quanto a arranjo. E hoje a gente já consegue realizar fóruns, a gente já está realizando o 3º Fórum da Avicultura Caipira aqui no estado, né? Já fomentou essa discussão, né, com o Ministério, que criou a Rota da Avicultura Caipira, e o primeiro polo que foi instalado agora, em 28 de setembro, aqui na Borborema, na região da Borborema aqui da Paraíba, que engloba 64 municípios, onde a gente está trabalhando agora o plano de ação para o ano 2025. Né? Então a avicultura caipira, que nós batizamos ela de gigante invisível, começa a se levantar e a ser vista. Já passou em várias matérias no próprio Ministério da Integração, e você consegue ver já em alguns veículos de comunicação já se falar em avicultura caipira, inclusive as empresas que fornecem produtos para alimentação dessas aves. Certo. Muito legal, né, ouvir esse relato, né, toda uma trajetória, né, todo um caminho que já foi percorrido, né, as barreiras que já foram vencidas, mas na atualidade, qual é o maior desafio, Wendel, que no momento você está, digamos que ainda precisa melhorar, né? E quais são as possíveis resoluções desse desafio? Pois bem, sempre tem problemas, e é bom que tenha problema para a gente estar sempre se motivando a tentar resolver e não ficar ocioso, né? E um dos principais problemas hoje é a gente evoluir cada vez mais, informar cada vez mais os produtores a respeito de o que é de fato uma produção caipira, né? Seguindo toda a legislação, tanto a legislação sanitária como a legislação ambiental e também a da própria caipira, que muitos ainda não têm. A gente teve, por exemplo, tem algumas regiões, né, do Brasil, por exemplo, o 2º polo já foi instituído em Sergipe, agora no mês de outubro, e a gente viu ainda muito falta de informação, nivelamento de informação entre os produtores, né? Produtores vendendo ovo caipira, mas dando ração de aves industrial. Então, só porque ele está fora de gaiola não quer dizer que ele é caipira. Então a gente tem esse desafio de massificar essa informação. Inclusive o Ministério da Integração, eu vou coordenar a rede de polos da avicultura caipira no Nordeste, onde a gente tenta, porque agora só tem o da Paraíba começando e ajustando o comitê gestor. O outro agora do Sergipe foi recente, né? Então a gente está organizando o da Paraíba para começar já a fazer essa rede. Né? Em breve vai ter no Rio Grande do Norte, no Ceará, lá na sua região, que lá no Ceará a gente tem a oportunidade de ter uma grande discussão da avicultura caipira, e neste ano foi uma das salas mais visitadas, com mais de 500 pessoas presentes, foi a sala da avicultura caipira durante o PEC Nordeste, que tem tido, ano após ano, a discussão da avicultura caipira lá. Isso mostra o avanço da busca por informações. E como eu disse, o Ministério contratou uma assessoria técnica, né, acho que o pessoal conhece, o professor César da Escola de Avicultores, para fazer um diagnóstico nacional, né, para começar a quantificar melhor a questão da avicultura caipira e passar informações para a turma. Mas outro grande gargalo nosso é a questão do custo de produção. Diferente das grandes empresas, né, que compram seus produtos no mercado do futuro, vamos dizer assim, né, compram na época que os produtos estão mais baixos, que tem condição de armazenar, comprar num preço melhor, tem um grande capital de giro. Nós, pequenos produtores, nós não temos, a gente acaba comprando o produto do mercado. Então, quando baixa muito o preço do ovo ou do frango, nossa margem vai logo se embora, né?
fica logo espremido, ou então vai para o vermelho. Enquanto que quem compra melhor esses insumos, como o milho e a soja, né, tem condição de armazenar, então eles têm uma margem lucrativa maior. Então vai baixando os preços, mas eles ainda continuam mais. Quando a margem deles vem sufocar, a gente já está já convalescido já, né? Já na UTI faz tempo. Então, esses são grandes desafios. E outro grande desafio é apresentar para o consumidor a diferença desses produtos, para que o produtor consiga identificar qual a diferença de um ovo de granja, ovo industrial, de um ovo caipira e de um ovo orgânico. Né? Que a diferença do caipira para o orgânico é basicamente a questão da alimentação, porque a gente ainda não consegue, principalmente aqui no nível do Nordeste, a gente ter a soja e o milho orgânico, e o preço é muito alto para chegar aqui. Então, geralmente, quem tem essa linhagem orgânica, ou produz a própria produção, e aqui no Nordeste, quem produz isso para produzir orgânico é muito pequena a produção, talvez acho que não saia nem do seu município, e as grandes empresas de nível nacional, como a Fazenda da Toca, eu acho que também a Mantiqueira, e outros que já têm áreas de soja plantada muito grandes, é um produto dentro de um grande portfólio de produtos que eles têm, né? Porque tem um grande poder econômico, eles conseguem adquirir essa soja, esse milho, até financiar a produção por parte de produtores, já com a compra garantida para ele ter esses produtos. Mas a gente segue porque a avicultura caipira, ela gera muita inclusão socioprodutiva e renda no campo, com distribuição, né, de renda. Então é uma atividade pujante e que traz retorno, tanto econômico como social, para os nossos municípios, para a zona rural, né? Wendel, contando com essa toda sua experiência, né, todo esse engajamento na atividade, qual o conselho que você daria para quem já está produzindo, para incentivar mais uma produção, né, não desanimar, e para quem queira migrar para essa atividade, e o conselho para quem quer ou tem essa vontade de começar? Isso aí, primeiro, assim, buscar informação. E a gente busca informação aonde? Quem é que ajuda a gente que está começando, ou quem já começou e ainda não tem tanta informação e precisa de ajuda? Procurar assistência técnica. Quem mais fornece esse tipo de assistência técnica para nós, né, produtores aqui? Vamos falar do estado da Paraíba, mas acho que não é diferente para outros estados. Primeiro, é o órgão de assistência técnica estadual, porque ele tem capilaridade, quer dizer que ele está presente em muitas regiões, ou se não em todos os municípios do estado. Procura ele inicialmente. Quando às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente procura também o sistema FAEP, aqui é FAEPA-Senar, né, que é ligado à CNA, mas também a gente tem um grande parceiro chamado Sebrae, que também disponibiliza assistência técnica, que é como no nosso caso, a gente faz os Sebrae Tech, tem um técnico que acompanha a gente. Então a primeira coisa é procurar informação e uma boa assistência técnica. E procurar quem já trabalha no setor para saber. Porque acontece uma coisa que é comum no país todo, é a questão da, não vou falar imitação, é replicação das coisas, né? Você faz uma coisa que está dando bem, depois seus vizinhos tudinho quer fazer igual. Né? E às vezes talvez não dá certo, porque acaba todo mundo ficando concorrendo um contra os outros. Então a melhor coisa é o quê? É convergir, dialogar e trabalhar em conjunto, né? Em cooperação, e não em disputa. Se a gente tem uma cooperativa na região, se a gente tem uma associação na região, a gente procura as associações, as cooperativas, para a gente se encaixar dentro daquela cadeia produtiva. Se eu tenho um perfil de ser produtor de frango ou de ovo caipira, eu vou produzir ovo ou frango caipira e entregar essa produção aonde? Numa cooperativa, numa associação, que ali já vai fazer o beneficiamento e fazer a parte de comercialização. Porque é muito difícil para um produtor iniciar, primeiro, atender todas as legislações, tanto sanitária como ambientais, e ainda fazer a industrialização, a comercialização. Então não tem como você verticalizar tudo dentro da sua produção. Então a melhor coisa que você faz é procurar outras instituições, né, organizações sociais como associação e cooperativa, tentar se engajar nisso aí para trabalhar junto, né, porque juntos somos mais fortes. E eu queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem a um cara que infelizmente não está mais conosco aqui, que é o Frank Souto Maior, um grande amigo nosso, que eu acho que foi a pessoa
começou esse Atuave junto com o Cláudio, né? Quem eu mando meu abraço também fraterno para Cláudio, da Avicamp, Tec Aves, né? Pelo apoio, a parceria. E Frank, cara, é um amigo, irmão, né? Que infelizmente nos deixou, né? Pelas dádivas divinas, passou, né? E tá junto conosco, eu até nem vi aqui a sala Souto, Frank Souto, né? Que é Frank Souto Maior, cara do bem, que veio para o bem e deixou sua marca registrada, literalmente, com todos nós. A cooperativa que eu faço parte, a marca que a gente tem nos nossos ovos, que hoje a gente comercializa os ovos no Carrefour, na rede Menor Preço, várias redes aqui no estado da Paraíba. No Carrefour já está em torno de 4, 5 estados. Estamos entrando também agora no Mix Mateus, com as lojas premium deles. Então, tá lá a marca, tá lá nossa identidade junto com o Frank lá, isso nos deixa muito satisfação. Então vai aqui nossa homenagem fraterna para esse grande amigo que partiu, mas deixou muitos ensinamentos de bondade e de amizade aqui conosco. Quero agradecer a oportunidade, ao convite dado para estar aqui, esse bate-papo leve aqui com o nosso companheiro aí de trajetórias, né, de histórias, de trabalho, dedicação à avicultura, e principalmente à avicultura caipira agora. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por incentivar os demais produtores. E é isso, desafios, né, no dia a dia, trocar ideia, trocar informações, igual você falou, juntos somos mais, né? A gente não vive sozinho. E voltando aqui, agradecer ao convite, agradecer a Atuavecast. É o segundo ano que eu participo da Atuave aqui na Paraíba e é um evento assim maravilhoso que eu fico encantada com toda a organização, Antônio Cláudio, Zé Roberto, Manuel, e eternamente grata por estar aqui e por estar trocando conhecimento, por estar revendo amigos, por estar revendo... Revendo amigos. Oi? Tu tá revendo amigos, parceiros e tudo. Pronto. Por estar revendo amigos, parceiros e novos amigos, assim como o Endel, que foi um prazer conhecer e eu sei que eu tenho muito a aprender com ele também. Muito obrigada, fiquem com Deus. E valeu, André. Brevemente a gente tá chegando lá no Ceará, viu? O rapaz tá lá, a rota da avicultura caipira lá do Ceará. Estarei lá aguardando lá. Vamos para trabalhar, para a gente impulsionar essa atividade. Muito obrigada.